Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando, e que consigamos manter esse amor e essa paz junto de nós. Eu estou estreando aqui o espaço aqui em cima, que daqui para frente nós vamos, viu, Kátia, nós vamos passar a usar o espaço aqui. Para quê? Para ficar mais fácil para a gente poder gravar, para ficar mais patente aquilo que a gente vier a falar. Muito bem. Eu recebi um e-mail do Manuel Inácio. E ele, nesse e-mail, ele estava um tanto quanto, não bravo, mas ele estava colocando coisas. Ele mandou esse e-mail a um jornalista, falando a respeito de colocações que os jornalistas faziam a respeito do espiritismo e que ele não concordava. Então ele travou colocou uma série de arrazoados e mandou para esse jornalista e divulgou, né? O que eu fiz? Eu recebi o e-mail e eu dei uma olhada nele. Eu achei interessante usar, não os argumentos dele, Manuel Inácio, mas usar as colocações que ele fez para trazer para vocês aqui, para que nós pudéssemos ter um diálogo. Porque na segunda-feira, a nossa casa recebe, além dos senhores, recebe também pessoas que vêm ao centro espírita pela primeira vez e muitas vezes não conhecem o que é o espiritismo e vêm para a nossa casa com uma imagem distorcida daquilo que nós somos e daquilo que o espiritismo prega. Por isso que eu coloquei esclarecimentos gerais sobre o espiritismo. Eu vou usar de algumas colocações que o Manuel Inácio fez para que a gente possa apresentar o espiritismo e ao mesmo tempo corrigir alguns entendimentos, ou reafirmar, reforçar alguns entendimentos a respeito do que fazem da nossa doutrina. Qual que é o objetivo do espiritismo? É levar ao conhecimento daqueles que tomam contato com a doutrina espírita de que algumas colocações feitas sobre o espiritismo carecem de fundamento. Essa foi a grande discussão dele nesse e-mail que ele fez. E o objetivo era discutir a respeito disso com vocês. No primeiro caso, ele colocou assim: o espiritismo não é igreja. Tá? Por quê? Porque as pessoas confundem o espiritismo somente com uma religião. E o espiritismo não é somente uma religião. O espiritismo é uma doutrina filosófica, é uma ciência calcada na racionalidade, na lógica, na razão, e com isso tem consequências religiosas. Quando os espíritos se manifestaram através dos médiuns que deram as informações a Kardec, trouxeram as informações a Kardec, em nenhum instante eles disseram que eles estariam fundando uma nova religião. Não. O que eles estavam trazendo eram informações de cunho filosófico, descortinando um novo cenário, trazendo uma nova ciência, que é exatamente a que fala a respeito da interação entre o mundo material e o mundo espiritual. Dentro desta interação, nós temos que usar a razão, temos que usar a lógica, temos que racionalizar a respeito das coisas para que possamos entender, e o Espiritismo nos pede isso. O Espiritismo não nos pede para que nós aceitemos qualquer coisa pura e simplesmente. Ao contrário, ele nos dá a informação e nos pede: pensem, contestem, argumentem,
e, se julgarem justo, aceite. Então, o Espiritismo não é uma igreja, como uma igreja tradicional, como as pessoas pensam. É sim uma doutrina filosófica, uma ciência com consequências religiosas. Tanto isso é verdade que os adeptos do Espiritismo, nós, se quiséssemos, poderíamos seguir outra religião. O que acontece é que dificilmente a outra religião aceitaria que nós viéssemos ao centro espírita. Essa liberdade eles não dão aos seus adeptos. E nós damos. Você não precisa ser espírita para frequentar a casa. Você pode ser católico, pode ser protestante, pode ser budista, pode não ter religião e pode frequentar essa casa. Vai ser bem-vindo. De maneira alguma nós fazemos qualquer tipo de restrição. Mas isso não é muito... nós não encontramos muito disso em outras religiões. Tá? E nós, enquanto espíritas, não somos obrigados a aceitar nada. Obrigados. E não somos proibidos de nada também. Porque o Espiritismo, o que ele nos fala? Você não deve fazer isso. Mas se você quer fazer, faça. A responsabilidade é sua. É uma doutrina que traz responsabilidade individual a cada um de nós. Não existe kardecismo, existe espiritismo. Quando surgiu o movimento, ou melhor, quando surgiram o fenômeno das mesas girantes em 1854 pela Europa, quando se tornou febre aquele fenômeno, Léon Denisard Hippolyte Rivail era um professor, pedagogo. Ele foi convidado por amigos para assistir aqueles fenômenos. Ele perguntou o que era, disseram que as mesas giravam por si. E ele disse, isso não me interessa, esse movimento pode ser explicado pelo magnetismo, pela eletricidade, por algum fenômeno físico. Isso a mim não atrai. Passado algum tempo, ele tornou a encontrar esse mesmo amigo e ele trouxe uma outra informação. Ele disse que as mesas respondiam a perguntas. Opa, as mesas respondem a perguntas? Que história é essa? Não, nós fazemos uma determinada pergunta e, segundo um critério estabelecido, elas respondem a pergunta, inclusive justificando. Isso eu quero ver. Isso me interessa. E isso levou Kardec, levou Léon Hippolyte Denisard Rivail a participar das reuniões das mesas girantes. Quando ele ali esteve, ele se descortinou com algo extremamente novo. E já haviam alguns relatos de algumas perguntas que haviam sido feitas e respondidas pelas tais mesas girantes. E essas mesas girantes diziam que quem respondia era um espírito de uma pessoa que havia vivido na Terra. Com essas informações, ele passou a estudar as respostas, montou estas respostas de uma maneira racional e publicou. Mas antes de publicar, ele falou, mas eu não posso publicar isso, que seria o Livro dos Espíritos, eu não posso publicar essas informações sem que haja um nome para isso, porque nós costumamos dar para uma mesma palavra diversos significados. E o que Kardec, o que Léon Hippolyte Denisard Rivail fez? Ele atribuiu uma nova palavra, criou uma nova palavra, chamada Espiritismo, para designar a doutrina dos Espíritos. Então, esta palavra não existia antes de Kardec, de Léon Denisard Rivail. Ele adotou essa palavra. E ele, Denisard Rivail, era tão cônscio, era tão consciente das coisas, por ser um professor de renome na França,
com livros publicados, conceituado e bem, uma pessoa de fé pública na França, na sua época. O que ele fez? Para não dar o nome dele à obra dos espíritos, ele as publicou com um pseudônimo, Allan Kardec, que era um nome que ele teria tido numa existência anterior, quando ele viveu na Gália. Portanto, o Espiritismo, a palavra Espiritismo, foi criada por Allan Kardec para denominar a doutrina nova que foi trazida ao mundo por iniciativa de espíritos e que tem os seus postulados próprios. Tá certo? Mais um pouquinho. Às vezes, as pessoas costumam fazer comparações e aqueles que não têm a informação adequada, eles acabam colocando tudo no mesmo balaio. Então eles acabam entendendo que Espiritismo, Umbanda, Candomblé é a mesma coisa. Porque como eles não têm a informação, e muitas vezes existe a má fé de manter essas pessoas na ignorância, eles não são esclarecidos dessas coisas. Umbanda é Umbanda, Espiritismo é Espiritismo, Candomblé é Candomblé, Catolicismo é Catolicismo, Protestantismo é Protestantismo. Vamos dizer assim hoje, como todo mundo fala, cada um no seu quadrado. Não há demérito aqui algum em falar a respeito de alguma religião, mas olha aqui que tabela interessante que ele colocou nesse e-mail. Ele fez algumas comparações. Por exemplo, dentro do uso de altares, existe o uso de altares na Umbanda? Sim. Existe o uso de altares no catolicismo? Sim. Existe o uso de altar no Espiritismo? Não. O uso de imagens, dentro da Umbanda utilizam-se imagens? Sim. Dentro do catolicismo? Sim. Dentro do Espiritismo? Não. E assim ele foi fazendo uma tabela, aonde vocês devem ter reparado que há uma consonância, uma equalização entre aquilo que é feito na Umbanda e aquilo que é feito no catolicismo. Por exemplo, uso de vela, uso de incenso, defumação, vestimento e paramento especial, obrigação aos seus participantes, proibições aos seus participantes, ajoelhar-se, sentar-se e levantar-se em seus cultos, bebida alcoólica em seus cultos, porque as pessoas falam assim, na Umbanda o pessoal bebe, mas no rito católico também, o padre não toma vinho, na celebração da Eucaristia, ele também bebe álcool. Qual que é a diferença? Ah, não, mas na igreja pode. Por quê? Porque a discriminação contra a Umbanda, por exemplo, né? Sacerdócio organizado, sacramento, casamento religioso e batizado. Dentro do Espiritismo não tem casamento. Alguns de vocês podem até se surpreender. Pô, mas André Padula não faz casamento espírita? E agora? Como é que faz a coisa? Na verdade, não é que eu faço casamento espírita, porque dentro do Espiritismo não existe casamento. Mas eu vou sim celebrar uma cerimônia para que aquele casal receba uma bênção. E qual o problema nisso? Nenhum. Afinal de contas, nós vivemos em sociedade e as pessoas querem levar à sociedade, dar uma satisfação à sociedade do seu casamento. E por que não solicitar que o celebrante seja um celebrante espírita? Qual o problema? Nenhum. Mas do ponto de vista de rito, do ponto de vista de uma cerimônia, não existe casamento dentro do Espiritismo. Amuleto, patuá, escapulário e penduricalho. Alguém viu aqui algum espírita com um terço pendurado no pescoço? Patuá, né? Mas em ambos, tanto na Umbanda quanto no catolicismo, tem hinos, cantarolas dos cultos, crença na existência de Satanás. Ambos creem, o Espiritismo não. Isto está colocado desta maneira para mostrar para aqueles que ridicularizam e para aqueles que têm uma imagem deturpada do que é o Espiritismo, de que
a Umbanda está mais próxima do ponto de vista de rito e de ações do catolicismo do que efetivamente do espiritismo. A Umbanda e na Umbanda e no espiritismo, qual é a convergência? Ambos acreditamos na sobrevivência do espírito e ambos acreditamos que na comunicabilidade do espírito. O resto, a Umbanda tem a sua linha de pensamento, a sua forma de agir, o espiritismo tem a dela. E nós temos que respeitar a Umbanda como respeitamos qualquer religião existente. Porque o nosso objetivo não é nos contrapor contra ninguém, dizendo que nós somos melhores do que uma outra linha de pensamento. Ao contrário, nós não somos melhores e nem piores. Nós temos a nossa linha de pensamento, temos os nossos conceitos, os nossos valores, passamos as nossas informações da mesma maneira como eles. Eles merecem respeito? É claro que sim, nós também. Como eu coloquei, espiritismo é espiritismo, Umbanda é Umbanda, catolicismo é catolicismo, protestantismo é protestantismo. E tudo bem, todas merecem respeito, todas merecem o nosso carinho e o nosso afeto. Uma outra dúvida também que as pessoas têm é que Allan Kardec teria inventado o Espiritismo. O Espiritismo foi inventado por Allan Kardec, tá? Como eu já coloquei para vocês agora há pouco, Kardec não inventou o Espiritismo. O Espiritismo as informações foram trazidas pelos Espíritos. Foram eles que, naqueles eventos das mesas girantes, convidaram a Kardec para que ele, usando do seu conhecimento, do seu tirocínio, da sua capacidade, organizasse as respostas dadas às perguntas e publicasse os livros, ensinamentos dos livros, e disponibilizasse esses livros para a humanidade. Foi isso que o papel de Allan Kardec, um papel extremamente importante. Nem por isso deve ser menosprezado, porque a capacidade dele, Leon Denis Rivail, de compreensão do todo é algo que assusta a todos nós que nos dedicamos a conhecer a doutrina. Por quê? Porque quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós compreendemos a doutrina, nós começamos a perceber como tudo se encaixa de uma maneira tal e maravilhosa. Um detalhe que nós temos que pensar: por que os espíritos chamaram um professor, um pedagogo, para organizar os livros, os ensinamentos, e não chamou um padre? Porque, teoricamente, o padre, o religioso, tá, seria aquele que estaria mais próximo das informações, teria mais condição de entender aquilo que os espíritos estariam dizendo ou trazendo do que um professor. E isso não foi ao acaso, porque não existe o acaso no mundo. Tudo existe para tudo existe um planejamento. Se fosse um Kardec, ele teve uma formação religiosa bastante eclética, no sentido de o pai dele, se não me engano, era protestante, a mãe era católica, e ele foi estudar em Yverdun com Pestalozzi, que foi um dos mestres mais importantes, que fomentou em muito o desenvolvimento da educação com as novas propostas de atuação de como ensinar. E Kardec cresceu nesse meio, sem barreiras religiosas, sem que ele tivesse informações religiosas que lhe tolhessem a forma de ver as coisas.
Se ele, Kardec, fosse oriundo de uma determinada corrente filosófica ou religiosa, ele, quando confrontado com as informações dos espíritos, isso poderia trazer para ele um choque, porque haveria aquilo em que ele foi formado, as informações que ele teve, aquilo que ele acreditava, confrontado com as novas informações trazidas pelos espíritos. E isso ia prejudicar o escopo do trabalho deles. Eles escolheram um professor, um pedagogo, uma pessoa que estivesse acostumada, habituada a pensar, a questionar-se. E foi esse o papel de Kardec. Então, Kardec não inventou o espiritismo. Sobre a reencarnação. A reencarnação é um negócio que quem inventou foi aquele tal de espiritismo. Não é, né, gente? A reencarnação existe, ou o critério, a informação da reencarnação, ela existe há muito tempo. Os hindus, uma cultura antiquíssima, já falam em reencarnação. Os egípcios falam em reencarnação, tanto que nas pirâmides ou nas tumbas dos reis, né, eles guardavam o quê? Eles colocavam o corpo mumificado do rei, colocavam um barco que era para atravessar o rio da vida, colocavam alimentos, cerveja, arroz, cevada, colocavam óleos, colocavam tudo em ânfora dentro da tumba. Por quê? Porque o morto ia necessitar desses materiais quando ele retornasse à vida. Então, os egípcios acreditavam na reencarnação. Os gregos falavam em reencarnação. Ou seja, a reencarnação, ela não pertence ao espiritismo, porque o conceito de reencarnação já existia desde há muito. O que acontece conosco, espíritas, é o seguinte. Vamos voltar um pouco no tempo. 1500. Como é que era o mundo? O mundo era plano. A grande maioria das pessoas acreditavam que o mundo era plano, que passado um determinado instante o navio caía num precipício que não tinha fim. Tanto que havia em cima e embaixo o céu e o inferno. Tá certo? Porque o inferno estava abaixo e o céu estava acima. Então, eles acreditavam que a Terra era plana. Nós acreditávamos, eles não, nós, né? Porque nós também estávamos lá. Nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo, que o Sol girava em torno da Terra. Nós não acreditávamos? Aí o que foi acontecendo? Foi passando o tempo, as navegações foram mostrando que o mundo era redondo. O mundo era redondo. Foram mostrando que o Sol não girava em torno da Terra, mas a Terra sim girava em torno do Sol. A Terra não é o centro do universo. E o que aconteceu? Quando você crê em alguma coisa, a evolução da ciência, a evolução do conhecimento faz com que você deixe de crer em algo para crer em outra coisa. Quando você passa a saber, é algo que você sabe e que não vai se alterar. Então nós, espíritas, nós sabemos que a reencarnação existe. Nós temos provas da reencarnação. Então, não é apenas eu creio na reencarnação. Não, eu não creio. Eu sei que a reencarnação existe. É muito mais forte. Tem um conteúdo, tem um significado muito mais dinâmico e preciso para isso. É por isso que nós sabemos da reencarnação. Nós sabemos que o mundo espiritual
interagem com o mundo material. E nós buscamos conhecer como isto se dá. Isso é o Espiritismo. Tá? Da mesma forma sobre mediunidade. Há aqueles que buscam disseminar informações que não são corretas, informações que são inverídicas. Então, o que afinal de contas é mediunidade? A mediunidade é um negócio que tem lá no centro espírita, e quando eles falam centro espírita, eles colocam tudo num balaio só. Lembra que eu falei para vocês, né? E vai baixar o santo lá no espírito, lá no centro espírita. Tá certo? Então, o que afinal de contas a mediunidade? Mediunidade é uma faculdade orgânica. A mediunidade não está localizada no espírito, mas está localizada no corpo físico. É uma capacidade que o corpo físico tem de entrar em contato com uma outra realidade. Por exemplo, visão. Se eu tirar os óculos, eu não vou reconhecer a Noêmia sentada aqui na frente. Eu tenho uma deficiência de visão tal que eu não consigo ler o que está escrito ali na parede. Se eu não usar óculos corretivos, eu não consigo ver. Mas a Dona Maria está sentada lá no fundo e pelo jeito ela enxerga bem o que está escrito aqui, sem precisar de óculos e artefatos de correção. Cada um de nós tem uma maneira orgânica que está constituído que lhe dá mais ou menos condições. Existem pessoas que treinam, por exemplo, para saber diferença de água. Vocês sabiam disso? A Sabesp está contratando um sem número de pessoas que são treinadas para beber água, para identificar o que tem na água, qual é o sabor da água. Ah, mas água é inodoro, insípido. Então tá bom, vamos mudar para uma coisa mais gostosa. Vinho, né? Não tem aquelas pessoas que estudam vinho, os enólogos, que falam maravilhas. Esse vinho ele foi envelhecido em madeira, tonel de não sei o que, papapá. Eu abro a garrafa de vinho, ponho na boca, falo assim: o vinho é bom, o vinho é ruim, mais que isso eu não passo. Mas tem pessoas que pegam e tomam o vinho e que, através do paladar, capacidade pessoal dele, consegue identificar coisas. Existem pessoas que têm uma capacidade de sentir o cheiro de uma maneira muito grande, e assim por diante. Tato, os cegos, eles desenvolvem uma capacidade tátil que eles conseguem ler através dos dedos. Isso tudo é o que? Físico, orgânico. Mediunidade, físico, orgânico. Cada um, todos nós somos médiuns, todos nós somos médiuns. Alguns têm uma habilidade, uma capacidade maior de interagir com o mundo espiritual, por exemplo, e tornam-se mais sensíveis para compreender e sentir essas impressões. Só isso. Isso é mediunidade. E porque a mediunidade ela é física, ela está presente em todos os tempos da humanidade. Tinham os xamãs, né, que eram os feiticeiros, né, os curandeiros, eram o quê? Médiuns. Tinham aqueles que, as pitonisas, os pitons, aqueles que augures, aqueles que adivinhavam na antiguidade, médiuns. Tinham aqueles que liam as entranhas dos animais. Vocês já ouviram falar nisso? Havia um tipo de médium da humanidade que eles abriam um animal, olhavam as vísceras e diziam o que ia acontecer. Você vai vencer a próxima batalha. Não, você não vai vencer a próxima batalha. Para daqui a 2 dias, para daqui a 2 semanas. Não faz o ataque agora. Por esse tipo de sentimento, percepção e informação no plano espiritual. Pelas maneiras mais estranhas que nós pudéssemos imaginar.
O que o Espiritismo faz, então, com relação a isso, com relação a uma mediunidade? O Espiritismo se dispõe a estudar a mediunidade, a compreender a mediunidade e ajudar as pessoas a educar a mediunidade, essas sensações, de maneira que eles possam controlar e usar esta aptidão em benefício ao semelhante, em benefício ao próximo, tá? Ela se equilibra e ela passa a, equilibrada, ajudar os outros, claro, dentro de parâmetros elementares de moralidade. Porque espírita é amigo do demônio. Espírita, quem frequenta o centro espírito é o Satanás. Lembra do Satanás? É o Satanás que está lá. Não existe Satanás. O que existem são irmãos menos esclarecidos. Só isso. Que podemos entrar em contato com eles? Podemos. Só isso. É simples. Claro que aquele que não quer compreender, claro que aquele que não quer entender, vai ficar com uma visão distorcida. Mas o nosso objetivo é tornar isso claro, para que as pessoas entendam, para que não haja mal compreensão em cima daquilo que nós fazemos, daquilo que nós realizamos, não só nesta casa, mas dentro do movimento espírita. Qual é o caráter do centro espírita? A que se presta um centro espírita? Por que o centro espírita existe? Claro, ele existe para o estudo, a compreensão, a divulgação do espiritismo. Mas um centro espírita deve agir mais como uma escola e não como uma igreja. Uma escola por quê? Porque o nosso objetivo não é apenas e única simplesmente praticar a religião, que é importante, mas é principalmente fornecer instrumento a todos aqueles que compareçam a uma casa espírita, para que compreendam de onde eu vim, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Basicamente, o Espiritismo busca responder essas 4 questões básicas da filosofia, dando informação a respeito daquilo que nós fazemos, do que nós somos. Proposta de estudo de uma casa espírita, sobretudo da matéria que trata a reforma íntima das pessoas. As pessoas chegam a uma casa espírita angustiada, problemas e questionamentos das mais diversas ordens, das mais diversas formas. O nosso objetivo, acolher essa pessoa, dar a ela tranquilidade, dar a ela calma para se compreender, dar instrumentos para ela se conhecer, e a partir daí ela identifica quais são as necessidades que ela tem de se melhorar, e ela faz o trabalho, porque o trabalho é pessoal. Dentro de uma casa espírita, provavelmente você nunca vai encontrar alguém que lhe diga: o seu problema é esse, você tem que corrigir isso, tem que fazer aquilo. Receita pronta dentro de uma casa espírita? Não. O que a casa espírita dá? Esclarecimento, informação, conhecimento, para que você possa se equilibrar, possa se compreender e a partir daí se transformar. Reforma íntima. Como eu disse, dá a cada um de nós a ciência do papel que compete. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Né? Esclarece a nossa condição do presente. Por que você se encontra nesta situação de angústia, de dor, né? E
te esclarece que, dependendo do seu comportamento, você vai construir o seu futuro, a sua próxima existência. Então, o que nós fazemos? Nós procuramos transmitir este conjunto de informações. Esse é o papel da casa espírita, trabalhando mais, atuando mais como escola e não como igreja, não como um local apenas onde as pessoas se congregam para orar e depois vamos todo mundo para casa, mas um local fomentador, um local que leve as pessoas a se perguntarem, a se questionarem. Uma coisa que nós olhamos e vemos muito nos jornais, né, é quem é a reencarnação de quem? Ah, fulano de tal é a reencarnação de ciclano. Pode ser que isso seja interessante para nós, sentados numa mesa, na hora do almoço, conversando, dar risada. Ah, fulano de tal deve ser ciclano, porque é bom, ou porque é ruim, ou porque é isso, ou porque é aquilo. Fulano de... Para isso deve ser. Mas dentro de uma casa espírita, pouco importa para nós quem hoje habita esse corpo físico. Qual o espírito que anima este corpo físico? Ele foi quem no passado? Dentro do espiritismo isso pouco importa. Até porque podemos dar garantias de que o espírito que anima esse corpo foi no passado. Vamos lá, quem que eu fui no passado? Sei lá. A gente quer ser quem? A gente quer ser rei, quer ser príncipe, né? Quer ser princesa, quer ser presidente. Mas geralmente quando a gente fala assim, ah, você foi o cavalariço, o cara que cuidava dos cavalos, eu cuidava dos cavalos, catava o cocô dos cavalos lá, não queria ser isso na encarnação passada, não queria ser rei. Pouco importa pra gente quem nós fomos, importa sim o que nós somos, importa sim aquilo que eu faço hoje. No meu passado eu tive erros, tive acertos, mas não importa hoje o que eu estou fazendo, acertando ou errando. Eu não vou ficar preso a um passado que pode ser um passado pesado, triste, tenebroso, né? E por conta desse passado arcado sob o peso da culpa e não levantar a cabeça para fazer nada. Não, nós temos que viver o presente. O passado passou, o presente que é importante, e viver o presente para construir o futuro. Então, quem é a reencarnação de quem? Dentro de um centro espírita corretamente estruturado, vocês provavelmente não vão ver ninguém discorrer sobre isso. Uma outra coisa que falam a respeito do espiritismo também, e é uma inverdade, é a apologia ao sofrimento. Tá? Porque as pessoas falam assim, ah, o espírita gosta de sofrer. E inclusive a doutrina espírita faz com que você seja uma pessoa conformada com a situação que você está. Bom, se alguém teve essa experiência e foi a algum lugar que lhe transmitiu essa informação, eu posso dizer para você que talvez você não tenha tido uma das melhores experiências, primeiras experiências com a doutrina espírita, porque o espiritismo não é isso. O espiritismo não quer o sofrimento de ninguém, não quer a conformação de ninguém, não quer ver ninguém parado no tempo sob peso de culpas e etc, etc. Isso não. O que o espiritismo quer ver pessoas lutando para se melhorar, procurando se equilibrar, sim, tornarem-se pessoas de bem, tornarem-se pessoas que sejam importantes na sua comunidade, na sua cidade, na sua rua, na sua casa, porque às vezes o nosso trabalho é em casa. Puxa, eu tenho uma missão de levar a palavra do espiritismo para o mundo.
Será? Será que o meu trabalho não é em casa, com a minha mãe? Será que o meu trabalho mais importante não é em casa, com o meu filho? Será que o meu trabalho mais importante não é com o meu colega de trabalho e assim por diante? Então nós muitas vezes nos damos uma importância maior do que efetivamente nós temos. E nós nos colocamos como sendo pessoas que vão ter um futuro, e o nosso orgulho faz com que a gente fique, cresça, sendo que na verdade a nossa grande missão de trabalho é dentro de casa. O sofrimento não é condição fundamental para a evolução de ninguém. Ninguém precisa sofrer para evoluir. Isso não é condição sine qua non para isso, ao contrário, tá? O sofrimento é a experiência que eventualmente nós podemos ter em nossa existência, e nós concordamos, nós entendemos que às vezes o sofrimento ajuda a pessoa a crescer e a pessoa a evoluir, principalmente quando se trata nesses campos do orgulho, do egoísmo e da presunção. Porque às vezes nós temos, como eu estava falando há pouco, né, a presunção de ser grandes quando nós somos pequenos. O meu orgulho faz com que eu seja maior do que eu realmente sou. Então, nesse sentido, o sofrimento me leva a ter a minha real estatura. Mas, de maneira nenhuma dentro do Espiritismo há uma apologia ao sofrimento. Tá? Vocês sabem o que é mesa branca? O Roberto precisa falar com o Bragato aqui, porque essa toalha está errada, que a toalha deve ser branca. Mesa branca é o seguinte: antigamente você, quando recebia pessoas para jantar, você não colocava uma toalha branca na mesa? Por quê? Você coloca-se a toalha branca porque você mostra que está limpa a toalha, tá certo? E normalmente as famílias usavam toalha branca. Então, na época de Kardec, iam fazer uma reunião, eventualmente colocavam uma toalha. E a toalha, quem tem toalha vermelha? Quem tem toalha normal, mais comum, lá atrás, é que as pessoas tivessem uma toalha branca. Por isso, nas reuniões espíritas, colocava-se uma toalha branca sobre a mesa. Pergunta: posso fazer reunião mediúnica sem toalha? Pode. Posso fazer reunião mediúnica com toalha verde? Pode. Com toalha preta? Pode. Com toalha florida? Pode. A toalha em si é o de menos. É que associaram esse termo mesa branca à reunião espírita. E principalmente quando aquelas pessoas têm o interesse em fazer com que todo mundo pense a mesma coisa e pense errado, né? Fala que tem baixo espiritismo, alto espiritismo, espiritismo de mesa branca, e dentro disso levaram muitas pessoas a usar uma terminologia errada. Me desculpem os umbandistas, não tenho nada contra eles, mas Centro Espírita de Umbanda, não existe Centro Espírita de Umbanda, é Centro de Umbanda, e não há demérito algum nisso. Mas espiritismo é aquilo que foi preconizado por Kardec, ponto. É isso, mesa branca. Terapia de vida passada existe? Existe. É usado aonde? É usado em consultório médico, psicólogo, psiquiatra, para ajudar pessoas que têm fobias, que têm problemas de relacionamento, que têm neuroses, a se reequilibrar. Funciona? Funciona sobre critério médico. Centro Espírita não faz terapia de vida passada, e nem é o objetivo do Espiritismo fazer isso, deixando bem claro, porque às vezes as pessoas podem se enganar com isso. Cromoterapia, piramidologia e florais de Bach não pertencem ao Espiritismo.
Kardec não preconizou nada disso. Funciona, não funciona? Não sei. Florais de Bach é bom? É bom, dentro da homeopatia. Tem o seu cunho, tem a sua lógica, tem o seu entendimento, mas não pertence ao espiritismo. Está fora do espiritismo isso. E as pessoas colocam tudo no mesmo saco. Outra coisa também que nós lemos muito nas revistas. Escute, estão falando lá que o Roberto é o sucessor do Chico Xavier, verdade? Por que eles colocam desta forma? Porque as religiões, de uma certa maneira, elas estão estruturadas por pessoas que acabam sendo os chefes daquelas religiões. Dentro do protestantismo acontece isso, dentro do catolicismo acontece isso e assim por diante. Só que dentro do espiritismo não existe uma hierarquia aonde nós seguimos a hierarquia. Por exemplo, Chico Xavier foi um espírito iluminado que esteve entre nós, que nos trouxe um mundo de informações, nos trouxe dezenas de livros, trouxe principalmente o exemplo de abnegação em favor do seu semelhante, que é o mais importante de tudo que ele fez, porque ele abdicou da sua vida pessoal em favor do seu semelhante. Qual de nós faz isso? Nenhum. Como exemplo magnífico. Mas ele não tem sucessor. Ah, fulano de tal, sucessor de Chico. Não existe isso dentro da doutrina. A doutrina não tem uma estrutura organizada, não tem sucessor de Chico. Esperamos sim receber outros espíritos tão esclarecidos e tão informados quanto Chico. Por quê? Porque vão nos trazer bem, vão nos trazer informações, nos dar exemplos para que nós consigamos evoluir mais rapidamente. Qual a relação do espiritismo com a ciência? Dos pressupostos ditados pelos espíritos a Kardec foi o seguinte: se algum dia a ciência comprovar que o espiritismo se algum dia a ciência comprovar que o espiritismo está errado em algum ponto, cumpre aos espíritas abandonarem imediatamente o ponto equivocado e seguirem a orientação da ciência. Porque o espiritismo se coloca como racional. O espiritismo se coloca como uma filosofia e uma ciência evolutiva. Nós não vamos ficar estagnados nas mesmas considerações e nada evoluir. O espiritismo é dinâmico, ele evolui, ele cresce, tudo evolui, nós também. Então, nós temos que evoluir. Porém, até hoje, nenhum dos pontos colocados pela doutrina espírita, colocados pelos espíritos a Kardec, foi revogado ou desacreditado pela ciência. A questão de uns 10 anos atrás, eu comentava nos nossos grupos de estudo que havia um ponto na Gênese que eu não tinha visto ainda, a ciência não tinha comprovado, e que poderia ser ainda desmentido por ela. Era que na Gênese os espíritos afirmavam que havia água na Lua, e até então não se tinha descoberto água na Lua. Há pouco tempo atrás, dentro desses 10 anos para cá, comprovou-se a existência de água nas crateras da Lua. Claro que não é a água que nós achamos na fonte aqui do Brunhara, né? Aquela que você vai com a garrafinha e enche a garrafa e toma. É a água numa condição contaminada, etc, mas ainda assim água na superfície da Lua. Existem algumas pessoas, alguns padres,
que buscam denegrir o Espiritismo, dizendo que tudo aquilo que a gente acredita não existe, não é verdade, tá certo? E ele se coloca como um pesquisador, como um cientista, etc, etc, etc. Mas isso não é verdade. Imaginem que eu vá fundar um instituto. Eu sou espírita, tá certo? E eu vou fazer assim, eu vou fundar um Instituto Chico Xavier de Estudos Parapsicológicos. Se eu criar um instituto nessas condições, e eu colocar a minha convicção religiosa à frente de todo esse instituto que eu estiver fazendo, ele já vai começar errado. Por quê? Porque ele vai partir dos meus pressupostos, e tudo aquilo que vier contra os meus pressupostos eu não vou aceitar por ser mentira. O nosso amigo, o Padre Quevedo, ele parte do pressuposto de que o que a igreja fala é a verdade, e aquilo que dentro do Espiritismo que ele encontra, que confronta-se com aquilo que ele encontra na igreja, ele não aceita. Portanto, a opinião dele é viciada, tá? Quando nós falamos de ciência aqui, quando se fala em ciência, aqui se fala em ciência com letra maiúscula, não é ciência com letra minúscula. Ela quer a ciência comprovada em laboratórios físicos, etc, etc, etc. Esta ciência com C maiúsculo não desmentiu nenhum dos pressupostos do Espiritismo até hoje. Então, nós estamos tranquilos com aquilo que nós estamos falando. E por último, medicina e espiritualidade. Durante muito tempo, os médicos, pelo menos uma grande gama de médicos, dizia que o que nós praticamos é crendice. O que nós acreditamos efetivamente não existe. Durante muito tempo foi assim, mas hoje isso não é mais dessa forma. Na USP existe uma cadeira exatamente com esse nome, Medicina e Espiritualidade. Por quê? Porque eles aferiram que a religiosidade, não só a espiritualidade, mas a religiosidade interfere no tratamento médico. E eles estudam para compreender como isto se dá, como que isso acontece. Por quê? Porque eles buscam a cura do corpo físico. E eles se aperceberam que muitas vezes, se não for curado o pensamento, dificilmente a cura física acontece. E perceberam-se também que o psico afeta o somático, ou seja, as chamadas doenças psicossomáticas. Então, isso também, essa colocação de que dos médicos ou da medicina, o que se passa dentro de uma casa espírita é crendice, isso também começa a mudar. Há um longo caminho a ser trilhado. Se nós fôssemos falar de mais, tem mais assunto para falar? Um caminhão de assuntos. Dá para falar por mais 10 horas? Tá, mas eu acho que vocês não vão ter paciência comigo. Então vamos fazer o seguinte, vamos guardar novos assuntos para uma outra oportunidade, e aí a gente vai poder voltar a conversar um pouco mais sobre o que dizem, o que é, e principalmente aquilo, trazendo para vocês com mais clareza aquilo que o Espiritismo se propõe a fazer, que é
transformar as pessoas, principalmente, transformar as pessoas em homens de bem. Isso o Espiritismo quer. Ajudar a que cada um de vocês se equilibre. Ajudar a que cada um de vocês, dentro da sua dificuldade, dentro da sua angústia, dentro da sua dor, se encontre. Tenha fé, não uma fé cega, mas uma fé racional, consciente. E Jesus, nosso irmão maior, divino mestre, que é o nosso modelo, maior modelo de comportamento aqui na Terra. Esse irmão, e é nosso irmão porque ele passou pelas mesmas dores que cada um de nós está passando hoje. Ele não foi um ser criado à parte da criação. Jesus é nosso irmão, ele só tem muito mais tempo de existência. E ele evoluiu muito mais. E nós vamos chegar, em termos evolutivos, àquilo que o Cristo é. Porque ele próprio disse que vocês são deuses. Tudo aquilo que eu faço, vocês poderão fazer e muito mais. E ele não falou isso da boca para fora, ele disse uma das maiores verdades ali. Compete a cada um de nós se melhorar, se conhecer e perceber que nós somos extremamente importantes para o irmão que está ao nosso lado, que necessita do nosso carinho, do nosso apoio, da nossa compreensão, do nosso sentimento fraterno. Exerçamos a caridade, não aquela caridade apenas no dar algo, geralmente uma roupa usada, ou uma roupa que não serve mais, ou um prato de comida. Exerçamos a caridade dentro de seu sentido mais amplo, que é aquele sentimento fraterno de amor para com o nosso semelhante. Isso é o que o Espiritismo busca, nos fazer compreender, nos fazer entender. Vamos cerrar os nossos olhos, vamos elevar o pensamento a Jesus, nosso irmão maior, divino mestre, muito obrigado pelo apoio que nos tem dispensado ao longo da nossa existência. Muito obrigado, irmão, por nos ter sustentado em nossos momentos de angústia, de dor, que possamos, nesse instante, doar aquilo que temos de melhor em favor de nossos irmãos em humanidade. Abençoa a todos aqueles que se encontram no leito de dor, abençoa aqueles que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos asilos, aos presidiários, prostitutas, desequilibrados. Ampara os nossos amigos, perdão, os nossos conhecidos. Ampara os nossos amores que já retornaram ao mundo espiritual. Que eles possam ser acolhidos pelas fraternidades do bem. Dá, Mestre Jesus, a sua paz e a sua bênção para todos nós. E assim seja.